Quando se fala sobre a tribulação que virá ao mundo durante o governo do Anticristo aqui na Terra, muitos cristãos logo pensam a respeito do arrebatamento. O arrebatamento é um evento apocalíptico onde Jesus Cristo busca sua igreja, e isso gera um grande debate dentro do cristianismo, não sobre o arrebatamento em si, mas em relação a quando ele vai acontecer. Alguns estudiosos acreditam que o arrebatamento acontecerá antes do período da tribulação. Outros acreditam que acontecerá na metade desse período, ou seja, depois de 3 anos e meio, e o terceiro grupo acredita que os cristãos enfrentarão tudo o que acontecerá durante os 7 anos de governo do Anticristo sobre a Terra. A verdade é que muitas pessoas não sabem muito sobre o arrebatamento e acabam criando confusão a respeito dos acontecimentos do fim dos tempos. Por isso, neste vídeo eu vou te apresentar quais são os pontos de vista a respeito do arrebatamento da igreja e, ao final, eu vou te contar qual é a minha opinião sobre este assunto, ok? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Todos os dias, às 6 horas da manhã, 3 horas da tarde e 8 horas da noite, eu tenho colocado vídeos novos com orações, mensagens de fé, tudo para te ajudar na caminhada com Deus. Então venha caminhar junto comigo todos os dias, ok? Então vamos lá. A primeira visão é a visão pré-tribulacionista. Essa corrente de pensamento acredita que a Igreja de Cristo será arrebatada antes da grande tribulação. Para esse grupo de cristãos, assim que o Anticristo promover um grande acordo de paz entre as 3 maiores religiões do mundo e se tornar o homem mais popular do planeta, todos aqueles que entregaram suas vidas a Cristo e o reconheceram como Senhor e Salvador subirão ao céu de uma hora para outra e serão poupados do sofrimento que virá. E são várias as passagens bíblicas que, segundo esse grupo de pessoas, apontam para esse tipo de arrebatamento. E um dos argumentos mais fortes é que enquanto o Apocalipse 1, 2 e 3 fazem menção à Igreja de Cristo 19 vezes, do capítulo 4 ao 19 não fala nada sobre ela, mas trata da tribulação que estará acontecendo aqui na Terra. Além disso, a promessa de Jesus feita à Igreja de Filadélfia também é uma das bases desse pensamento. Leia comigo o que está escrito em Apocalipse capítulo 3. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Perceba que Jesus disse, eu o guardarei da hora da provação, e não na hora, ou seja, durante a tribulação. E o apóstolo Paulo também tem ensinamentos que apontam para esse arrebatamento antes da grande tribulação. Pelo menos 2 vezes ele fala sobre isso em sua primeira carta aos Tessalonicenses. A primeira no capítulo 1, versículo 10 e a segunda no capítulo 5, versículo 9. Nas 2 ocasiões, o apóstolo cita que Jesus nos livrará da ira que há de vir, pois ele não quer que passemos por esse momento tão difícil, mas sim que sejamos salvos. O apóstolo Pedro também mostrou que Deus livrará o seu povo desse período de julgamento, assim como ele livrou Noé do dia do dilúvio e Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Vamos ver o que ele disse. Deus não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Outra coisa muito importante que os pré-tribulacionistas acreditam é que os israelitas não fazem parte da Igreja de Cristo, pois eles não o reconhecem como Filho de Deus. Por isso, eles passarão pela grande tribulação e aqueles que se mantiverem fiéis a Deus e se entregarem a Jesus serão perseguidos, mas serão salvos quando Cristo voltar com a sua igreja. Veja o que o profeta Zacarias disse que vai acontecer. Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha.
Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Olha isso, irmãos. Se todos os santos, ou seja, os cristãos, virão com Jesus para salvar Israel e derrotar o mal, isso quer dizer que a igreja já terá subido antes. A segunda visão é a visão mesotribulacionista. O mesotribulacionismo defende o pensamento de que a igreja passará pela primeira metade da tribulação, ou seja, os 3 anos e meio de um total de 7 anos. O principal argumento é que a igreja precisa ser provada para saber quem de fato é, ou não, fiel a Deus nas adversidades. Porém, eles não encontram base bíblica para isso, apenas se apoiam na ideia de que o cristão precisa ser provado para mostrar sua fidelidade, assim como os apóstolos do passado que sofreram terríveis perseguições e não negaram sua fé. Os mesotribulacionistas têm como base principal 2 passagens bíblicas. A primeira está em Mateus capítulo 24, que diz: Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. E então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Ao usarem essa passagem bíblica, os mesotribulacionistas entendem que a igreja será perseguida pelo anticristo. Porém, devemos entender que o capítulo de Mateus 24, que se refere à grande tribulação, aplica-se principalmente aos judeus e não à igreja. E a segunda passagem bíblica que eles têm como base está em Apocalipse capítulo 11, o versículo 11 e o 12, que fala sobre as 2 testemunhas. Vamos ler. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: Subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Esse capítulo de Apocalipse 11 fala sobre as 2 testemunhas que aparecerão na primeira metade da tribulação e profetizarão por 3 anos e meio. Depois elas serão mortas, ressuscitarão e subirão ao céu, conforme acabamos de ler. Para os mesotribulacionistas, é nesse momento que a igreja será arrebatada. Porém, esta passagem mostra claramente que somente as 2 testemunhas serão arrebatadas. E a terceira visão é a visão pós-tribulacionista. A principal ideia dessa corrente é que a Igreja de Cristo não será arrebatada antes ou durante o período da grande tribulação, mas que ela passará por todos os sofrimentos previstos na Bíblia durante os 7 anos que antecederão a volta de Jesus e o juízo final. Essas pessoas também acreditam que, por mais difícil que seja, os verdadeiros cristãos suportarão toda a dor nesse tempo, graças ao poder e à misericórdia de Deus. Eles defendem que o arrebatamento acontecerá no final, ou perto do final, da grande tribulação. A igreja irá encontrar com Cristo no ar e em seguida retornar à terra para o início do reinado de Cristo. Em outras palavras, o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus para estabelecer o seu reino acontecerão quase simultaneamente. Os pós-tribulacionistas acreditam que a grande tribulação não se trata apenas da ira de Deus contra os pecadores, mas também a ira de Satanás contra os santos, que é a Igreja de Cristo. Vamos ler uma passagem de Apocalipse 13, muito utilizada como argumento do pós-tribulacionismo. A Bíblia diz: Aquele que tem ouvidos ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos.
Um outro argumento dos pós-tribulacionistas é que Jesus, quando ele falou sobre o final dos tempos, ele disse que voltará depois de uma grande tribulação. E no livro de Apocalipse, com todas as suas profecias, menciona apenas uma vinda do Senhor, e isso ocorre após a tribulação. Além disso, a ressurreição dos mortos, em Apocalipse 20, versículo 5, é chamada de a primeira ressurreição. Então eles afirmam que já que esta primeira ressurreição ocorre após a tribulação, a ressurreição associada com o arrebatamento, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, não pode ocorrer até então. Então, para concluir, se você esperou até agora para saber qual é a minha opinião sobre o arrebatamento da igreja, eu vou te contar. Eu acredito que nós cristãos, que amamos a Jesus e o servimos de todo o nosso coração, seremos levados ao céu quando o anticristo for revelado, ou seja, antes de começar a tribulação. Eu acredito que nós não passaremos por esses 7 anos aqui na terra, pois a Bíblia diz que quem está em Cristo não está sob condenação e nunca experimentará a ira de Deus, e sim estará na glória com o nosso Senhor e Salvador, que entregou a própria vida na cruz para nos libertar e nos salvar. Mas eu respeito as outras duas correntes e acredito que o foco do cristão deve ser pregar o Evangelho, preocupar-se com a sua salvação e não ficar discutindo ou criando contendas. A Bíblia diz que a volta de Jesus será com poder e grande glória. Sabemos que durante a primeira vinda de Cristo, ele veio de forma humilde, foi rejeitado e desprezado pelos homens. Mas um dia ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Neste dia, o mundo inteiro verá e saberá quem realmente Jesus é. Amém? Por isso, independente se o arrebatamento for antes, durante ou depois da grande tribulação, nós devemos estar sempre preparados, todos os dias, até chegar o momento em que seremos levados para o céu, onde viveremos ao lado do Pai por toda a eternidade. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, familiares e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe.